Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-me, Senhor, em minhas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo aquilo que eu vou fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus alunos, aqui. Hoje eu estou aqui para gravar essa mensagem, essa aula, essa pequena, não uma aula propriamente dito, é somente uma mensagem simples, referente a um assunto musical muito interessante. Eu falei na aula de teoria passada sobre o solfejo, certo? O que seria o solfejo? O solfejo, ela é uma arte ou uma prática musical de você cantar e entoar as notas no grau correto. Ou seja, você vai entoar as notas corretamente, colocando o som da nota ao que você está lendo. Por exemplo, se você lê, por exemplo, um lá, si, lê na altura correta da nota. Dó, ré, mi, ré, dó. Ou seja, não fazer uma leitura somente da letra da música, da sílaba sonora, por exemplo, sol, sol, ré, mi, mas ler a altura, o som que a nota produz. Essa que é a prática do solfejo. E como método de solfejo, eu uso muito esse livro aqui, ó, do professor Mário Mascarenhas, que é uma viagem musical na África, aliás, uma aventura musical na África. Esse livro aqui, pelo que eu vi, ele parece que ele está esgotado, ele não é mais vendido por enquanto. Ele era publicado pela editora Irmãos Vitale, certo? Então, é muito interessante esse livro, porque ele trabalha o primeiro ano técnico de música, certo? O primeiro ano técnico de solfejo. Ele coloca aqui, ó, curso de admissão ao primeiro ano técnico, ó, e com solfejo em canções divertidas. Esse método aqui, ele é bem interessante porque ele trabalha o solfejo não de uma forma maçante, certo? Ou de uma forma bem rígida. É um trabalho que é, ao mesmo tempo, bom e, ao mesmo tempo, divertido de você aprender solfejo, certo? Então, eu recomendo esse livro. Ele também tem a disposição dele lá na plataforma, você pode estar procurando, vendo também. Na internet também você encontra usado. E na Casa Amadeus você encontra ainda alguns exemplares, poucos ainda, né? Que ainda estão lá, esperando para um feliz proprietário, tá certo? Então, esse é o método de solfejo que eu gosto de usar. Por que eu uso esse método? Porque ele é simples, ele envolve um pouco de teoria musical ao estar ensinando a prática de solfejo, certo? Então, quando a gente vai começar a estudar solfejo, especialmente os alunos de canto, certo? Mas o solfejo, ele é importante para todas as áreas da música, uma vez que saber solfejar, saber cantar as escalas é essencial para todos os músicos, sejam eles cantores, sejam eles instrumentistas. Ele é essencial para todos os músicos. Por quê? Além de treinar a voz do cantor, o solfejo também treina o ouvido do músico, certo? O ouvido do músico. Então, ele é uma prática muito importante para o músico em si, ok? Então, vamos aí prestar atenção no seguinte, certo? Quando você pega para estudar qualquer peça de solfejo, qualquer peça, você primeiro deve treinar a leitura musical, certo? A leitura musical. O que é a leitura musical? A leitura das notas. Então, você está lendo as notas que estão escritas no papel. Se você é um músico instrumentista, então você vai saber o quê? Utilizar essas notas que estão no papel dentro do seu instrumento. No meu caso aqui, o piano ou a flauta doce. No caso do cantor, é a voz. Mas como ele vai saber qual é a altura da voz dele, qual é a altura da nota, se ele está cantando a nota certa, se ele não tem, por exemplo, um instrumento perto dele para ele tocar aquela nota e saber qual que é. Então, aí equivale a técnica, a prática do solfejo. Se você já conhece ou tem uma boa prática técnica de solfejo,
você tem um conhecimento bom da nota. Mas, professor, mas, maestro, eu estou começando agora. Como é que eu vou ter essa prática? Bom, é como dizia alguns professores, e até mesmo minha própria professora minha professora de piano, minha primeira professora de piano, a dona Nina, certo? A qual eu mando um abraço e um beijo para ela, se estiver me assistindo aqui nessa videoaula. Você faz da seguinte forma: hoje em dia, existem alguns dispositivos chamados aplicativos de afinadores de instrumento, afinadores de voz. Eu recomendo muito o Soundcore 7. Então, vocês procurem lá no sua Play Store, Soundcore 7, certo? É o primeiro afinador que aparece lá. Clica nele que ele vai ter aí as opções, né, de como você trabalhar, né, trabalhar a afinação de sua própria voz, tá certo? Pois bem. E é isso, meus amigos, né? A gente está trabalhando aí com afinação de voz, então vamos pensar o seguinte: a voz humana, ela é uma coisa ela é muito bonita, ela é algo bem trabalhado. Todo mundo consegue cantar? Sim. Todo mundo consegue ter um vozeirão, uma voz assim primorosa? Não, certo? Não. Mas você pode cantar porque você tem uma voz, você tem um aparelho fonador, como diz a professora, a professora Vivi Keller. Todos têm uma voz, todos são possíveis de cantar. É claro que nem sempre todos serão aquelas vozes maravilhosas, aquelas vozes que brilham, que são até destaque, certo? Destaque, e no que eu digo destaque, não é o que está na mídia, que são vozes que chamam a atenção, como, por exemplo, eu cito aqui no Brasil, nós temos vozes que chamaram a atenção e que chamam a atenção até hoje. Vamos citar aí, por exemplo, o Vicente Celestino, vamos citar também aí, no Brasil também, a voz marcante de Carmen Miranda, de Chiquinha Gonzaga, não, ela era instrumentista, mas a voz marcante da Dolores Duran, que são vozes da Maísa, por exemplo, também, né? Citamos essas vozes do Agnaldo Raiol, do Calbi Peixoto, que são vozes que chamam a atenção mesmo. Na atualidade, né? Na atualidade, nós temos aí algumas vozes marcantes também que, embora não explorem muito o seu campo vocal, mas aliás, até o gênero a qual escolheu não explora muito, né? Mas eu acho que é o Bruno, né, da dupla Bruno e Marrone, ele tem uma voz até boa, mas não explora muito aí a sua voz, né? A sua voz, ele mais vai para um lado mais melodramático, vamos dizer dessa forma, né? Mas a voz humana, especialmente a voz lírica, né? O canto lírico, que é o que eu mais dedico aí a preparar meus alunos de canto, é algo tão belo, tão singelo, que é muito triste ver que na escola, especialmente na escola pública, que tem assim um professor de artes, ele
ele não explora esse lado da própria música, às vezes até por deficiência na sua formação, mas ele não explora esse lado, né? Infelizmente, isso acontece. Então, terminamos nossa aula aqui. Fiquem todos com Deus e salve Maria Imaculada.